Quero cumprimentá-los com a graça e a paz de Cristo. Iniciamos mais um culto online nesses tempos de quarentena. Gostaria de ler com os irmãos o Salmo 42, que diz assim: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se me derrama a alma de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegrias e louvor, multidão em festa. Assim sentimos em relação à comunhão da igreja, ao culto que nós fazemos de maneira pública, não é? Com a igreja em reunião, sentimos saudade desses momentos, não é? Nossa oração é que isso passe logo, não é? Que em breve estejamos nos reunindo novamente. Vamos abrir nossas Bíblias mais uma vez, agora no Salmo 90, versículo de 1 a 9. Salmo 90, versículos de 1 a 9, diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filho dos homens. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira, e pelo Teu furor conturbados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira, e acaba-se os nossos anos como um breve pensamento. Deus é o nosso refúgio. Ainda que as nações, ainda que os povos, ainda que o mundo não o reconheçam, todos estão debaixo do senhorio e da soberania de Deus. Ele é o Criador e mantenedor de todas as coisas. O homem morre, volta ao pó. Tamanha é sua fragilidade. Como a planta que nasce no deserto, em pouco tempo se seca pelo calor e morre, assim são os homens diante da sua fragilidade. Enquanto Deus é eterno. Deus é infinito na sua glória e na sua majestade. 1000 anos para Ele é como o dia de ontem que se passou. É como um breve pensamento que passa em nossas mentes. Nossos pecados estão à vista de Deus. Até o nosso pecado mais oculto está claro diante dos seus olhos. Por causa das nossas iniquidades, a ira de Deus se manifesta. Por isso é preciso arrependimento, que estejamos humildemente em Sua presença, arrependidos e confessando nossos pecados. Vamos orar nesse instante. Nosso Deus e Pai, nós estamos diante da Tua presença. Nosso coração, nossos pensamentos, nossas atitudes são claras diante dos Teus olhos. E queremos pedir misericórdia. Misericórdia, ó Deus, pelo nosso coração, muitas vezes contaminado pelo pecado. Pedimos perdão, ó Deus, pelas nossas atitudes que não agradam ao Senhor. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia das nações neste momento. Ó Deus, que o Senhor tenha compaixão diante, ó Deus, das suas falhas e pecados. Que o Senhor envie a Tua misericórdia e o Teu socorro. Perdoa, Deus, e sara. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor através de alguns cânticos. Romanos 3, versículo 24, diz que nós fomos
justificados gratuitamente em Cristo Jesus, através da redenção que há em Cristo Jesus. Vamos cantar então sobre essa redenção, sobre essa graça, que nós não merecíamos nada, mas Ele nos deu tudo. Vivo hoje, estou aqui. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vivo hoje estou. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Louvado seja o Senhor Jesus. Amém. Vamos ainda agradecer ao nosso Deus, né, pela vida que Ele nos concedeu, né, pela reaproximação, reconciliação que foi feita através de Cristo Jesus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que o Senhor pagou.
Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digo eu, Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digo ao Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digo eu, Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Amém. Vamos abrir novamente nossas Bíblias no Salmo 89 e vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Diz assim a Bíblia, a palavra de Deus: Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade tu as confirmarás nos céus, dizendo: Fiz aliança com meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Celebra os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor entre os seres celestiais? Quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos, temível sobre todos os que o rodeiam. Amém. Adoremos ao Senhor pelo seu caráter bondoso e misericordioso, pela sua fidelidade, pela sua benignidade, pelo seu senhorio sobre os céus e sobre a terra, por sua aliança por meio da descendência de Davi
Jesus Cristo, o nosso Salvador. Como seu povo, como sua igreja, iremos sempre adorá-lo, celebrar as suas maravilhas. Não há nada semelhante ao nosso Deus, grande em amor e poder. Louvemos ao Senhor mais uma vez, através dos cânticos. Vamos cantar a santidade do nosso Deus. Vamos dizer que Ele é santo, poderoso, que tudo que Ele faz é bom, é perfeito e é justo. Santo, santo, poderoso. Santo, santo, poderoso. Santo, santo, poderoso, querem que há de vir. Deus da glória, és tão digno, e eu me prostro a ti. Santo, santo, poderoso, querem que há de vir. Deus da glória, és tão digno, e eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. Feliz? Santo, santo, poderoso, querem que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Santo é teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. Vamos cantar que há salvação no nosso Deus. Vamos dizer àqueles que estão abatidos, aqueles que estão temerosos, que a palavra do nosso Deus nos garante que Ele virá em tempo oportuno para salvar aquele que crê e confiar nele. Diga para os temerosos, não há nada a temer.
e te levantarás. Ele vem para te salvar. Hoje nós iremos refletir no Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa de João Marcos, no capítulo 6, 45 a 52. Evangelho segundo narra João Marcos, capítulo 6, 45 a 52. Nós vamos estar fazendo a leitura desse texto à medida que formos meditando. Aqui nessa passagem, Jesus estava no seu último ano de ministério. Portanto, o ano da sua morte. Jesus já tinha manifestado grandes sinais em seu ministério, em pregação, e todos estavam cientes da sua grandeza, do seu poderio, dos seus sinais gloriosos. As autoridades romanas, as autoridades judaicas e toda a população ouvia falar do seu ministério. As autoridades judaicas se articulavam para poder matar Jesus. Aquele dia havia se encerrado, com Jesus fazendo o milagre da multiplicação dos 2 peixinhos e 5 pães, alimentando ao menos 15.000 pessoas. O povo não entendia o seu propósito, não entendia que Jesus se apresentava como Salvador, como Messias Salvador, e veio para o mundo para nos resgatar dos nossos pecados, mas queriam proclamá-lo como o Rei de Israel. Jesus então dispensa a multidão, abrandando o seu ânimo. Para isso ele leva certo tempo e ordena seus discípulos para que atravessassem mais uma vez o lago. Ele, sendo Deus, controlava a situação e ordenava aos seus apóstolos para ir ao encontro, o que naquela noite seria uma grande tempestade. Esta passagem narra que Jesus retira para passar várias horas em oração, enquanto uma tempestade assolava o barco dos seus amados discípulos. Com base nesse texto, queremos fazer a seguinte meditação: Jesus no controle das nossas vidas na tempestade. Em primeiro lugar, por sua constante presença. Veja o que diz o versículo 45. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, Betsaída, enquanto ele despedia a multidão. Jesus despedia a multidão. Enquanto fazia isso, deu ordem aos seus discípulos para atravessar o lago, para a região de Betsaída. Isso ficava próximo da região de Cafarnaum. Já era tarde. Quase o sol já ia se pondo, e Jesus queria que as pessoas voltassem para a segurança de suas casas, antes que a noite chegasse. Mesmo que eles quisessem continuar na presença de Jesus, Jesus os dispersa, porque Jesus sabia que eles queriam proclamar Jesus como o rei da nação de Israel, e Jesus quer evitar isso. Mas tinha um outro motivo importante. Jesus queria passar tempo também em oração. Jesus queria ficar a sós com o Pai. Lá em Mateus 14, versículo 23, um texto correlato a este, diz assim: depois que ele despediu as multidões, subiu sozinho ao monte para orar, e quando a noite caiu, lá ele estava só. Por que Jesus orava? Não era porque havia uma necessidade de informações, porque Deus conhece todas as coisas. Jesus orava para ter comunhão com o Pai. Ele queria ouvir a sua voz. Ele queria sentir a sua presença. Ele queria falar sobre os seus sentimentos. Queria falar sobre as suas lutas que ele estava enfrentando na condição humana que ele estava naquele momento como Deus encarnado. Jesus vive a mais sincera e verdadeira experiência espiritual. Ele é puro, ele é piedoso, ele é sincero. Ao contrário
da religiosidade judaica que se tornou fria, legalista e hipócrita. Jesus estava em oração por eles. O barco já estava no meio do mar. Veja o versículo 47. Ao cair da tarde estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. Embora a tempestade estivesse furiosa e a escuridão envolvente, o pequeno grupo estava ali no meio do mar, na aflição, mas eles não estavam sozinhos. Eles não estavam à deriva, porque Jesus estava presente, eles estavam seguros. O Senhor estava na colina intercedendo por eles. Jesus estava presente em sua divindade, em seu espírito. E isso nos revela um belo quadro que pode ser aplicado nos dias atuais. Uma segunda consideração que nós queremos fazer sobre Jesus no controle das nossas vidas na tempestade é que Jesus está presente para socorrer na tribulação. Jesus compareceu somente depois das 3 da manhã. O versículo 48 nos diz o seguinte: e vendo-os a dificuldade de remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Era um barco movido a remos. Ali haviam homens experientes em navegação, que conheciam muito bem aquele grande lago. As ondas batiam com força no barco. Passava das 3 horas da manhã, a quarta vigília era entre 3 da manhã até o dia amanhecer. A tempestade era tão intensa que eles só tinham conseguido navegar por 25 ou 30 estádios. Um estádio equivale mais ou menos a 200 metros. Portanto, o grupo tinha conseguido avançar somente 5 ou 6 quilômetros, a metade do caminho, portanto, estavam no meio do mar. Jesus está no controle de todas as coisas. E ele faz isso de uma forma extraordinária, caminhando sobre as águas, diz o versículo 48, veio ter com eles andando sobre o mar. Então algo súbito aconteceu. Seus rostos estavam em direção leste, enquanto o barco caminhava rumo ao oeste, envoltos naquela profunda escuridão. Mesmo assim, Jesus sabia onde eles estavam e caminham exatamente onde eles estavam. Os discípulos discerniram os contornos de um vulto caminhando sobre as ondas, mas os fortes ventos, as grandes ondas não importunavam Jesus, que caminhava calmamente sobre as águas. Como ele fazia isso? Ele flutuava sobre as águas? Ou será que a superfície ficava sólida enquanto ele colocava os seus pés? Uma coisa é certa: Deus Filho estava exercendo a sua divindade e controle sobre a natureza. Ele estava controlando todos os elementos da natureza, colocando-os ao seu serviço. O versículo 48, na parte final, diz: e queria tomar-lhes a dianteira. Jesus faz menção de passar adiante. Certamente é mais uma maneira de Jesus colocar a sua grandeza evidente e mostrar a fragilidade dos seus discípulos. Eles deveriam reconhecer as suas fragilidades, eles deveriam reconhecer as suas condições de perigo e de fracasso frente àquela situação. Era uma oportunidade de clamar por Jesus, de pedir o seu socorro, de pedir a sua ajuda. A terceira consideração que nós queremos fazer de Jesus no controle das nossas vidas na tempestade é que isso nos ensina a confiar. Jesus está ensinando a superar o medo através da fé. Veja o versículo 49. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Eles não conseguiram reconhecer Jesus, porque ninguém pode andar sobre as águas.
estava muito escuro, eles estavam dominados pelo medo. Mateus 14, João 6 diz que eles gritavam: é um fantasma, é um fantasma. O versículo 50, na parte A, diz que eles estavam tomados de medos, eles estavam aterrados. Eram homens imaturos e supersticiosos. Diz o texto que eles pensavam que eram um fantasma. Eles acreditavam em mitos, eles acreditavam em fantasmas. Assim como hoje também existem pessoas supersticiosas que acreditam nisso. Como eles eram de pequena fé, mesmo olhando para o Senhor, mesmo vendo Jesus Cristo, eles pensavam que era um espírito aterrorizante que estava provocando terror. No versículo 50 diz: pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus os acalma com essas palavras: anime-se, não tenham medo. Jesus brandamente se dirige a eles de uma forma amável. Eles estavam totalmente aterrorizados, mas Jesus estava no controle da tempestade. Jesus queria que eles se acalmassem naquele momento. Ali Jesus não temia. Jesus estava em pé diante do barco, sobre as águas. A tempestade não o aterrorizava. A escuridão não lhe metia medo. A profundidade do mar que estava debaixo dos seus pés não lhe preocupava. Estava ali sob o controle de todas as coisas. O versículo 51 diz assim: subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou, ficaram entre si atônitos. Marcos, no capítulo 4, de 35 a 41, narra uma outra situação em que Jesus estava no barco, na travessia do lago. Nesta ocasião, Jesus estava muito cansado e dormia na polpa do barco. E os discípulos, diante de uma grande tempestade, aflitos, clamam por Jesus: socorro, Jesus, nos salva nessa hora. Jesus se levanta, repreende a tempestade, acalma o mar. Aqui Jesus está fora do barco. Mateus narra que quando Jesus fala com eles, ainda sobre as águas, Pedro diz: quem és tu, Senhor? Jesus fala que é Ele. E Pedro diz: então, Senhor, se é tu mesmo, deixa que eu vá andando sobre as águas ao teu encontro. E Jesus disse: venha, Pedro. E Pedro andou sobre as águas. Mas Pedro teve medo. E ele começou a afundar, a submergir. E gritou: salva-me, Senhor, salva-me, Senhor. E o Senhor estendeu as mãos para Pedro, socorreu Pedro, repreendeu Pedro em relação à sua pequena fé, dizendo: por que está duvidando, Pedro? E então os dois entram dentro do barco. Quando ele entra no barco, tudo se acalma. Os discípulos há pouco estavam tomados de pavor e de medo, estavam apavorados e histéricos. Eles gritavam: é um fantasma, é um fantasma. Agora Jesus entra no barco, eles se acalmam, são tomados agora de um outro sentimento. Eles estão imensamente atônitos, eles estão admirados, estão desorientados. Assim nos diz o versículo 52: porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Esse turbilhão de sentimentos desorientava a mente dos discípulos, porque eles não tinham compreendido ainda o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Eles não compreenderam que se tratava do Rei Jesus, do Messias, do Salvador, do Deus Filho encarnado. Eles não tinham compreendido que Jesus, o Deus Filho, estava no controle de todas as coisas. Se eles tivessem compreendido que Jesus era Deus encarnado,
eles saberiam que Jesus domina a natureza, que Jesus domina todo o universo material, que Ele é soberano, está no controle e no senhorio de todas as coisas. Jesus estava no 3º ano de ministério. Eles já tinham visto tantos sinais, tantos milagres, ouviram grandiosas pregações. Mesmo assim, eles não compreendiam que se tratava do Rei soberano, o Deus encarnado, o Senhor Jesus. Gostaria de fazer algumas aplicações desse texto. Sobre a presença de Deus, nós devemos aprender, assim como Jesus não estava visível no barco, mas Jesus estava espiritualmente presente, assim Jesus está conosco hoje. Jesus nos dá a seguinte promessa: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu não teria vos dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde estou estejais vós também. Evangelho de João, capítulo 14, de 1 a 3. Jesus também prometeu que estaria conosco, lá em Mateus 28, 20, que diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus está presente em nossas vidas. Os nossos medos e fraquezas, doenças, fracassos, as diversas situações de perigo, os nossos sofrimentos e a nossa dor devem nos revelar a nossa condição de fragilidade, deve quebrar o nosso orgulho e a nossa autossuficiência. As tribulações nos ensinam sobre a nossa fragilidade e nos leva a clamar pelo socorro do Senhor através de nossas orações. A oração deve ser pela adoração, pelo desejo de comunhão com Deus, não por um pragmatismo, não para que eu consiga o que eu desejo, o que eu necessito. Nesse momento de quarentena, eu estive afastado alguns dias da minha filha e dos meus netos. Eu queria muito encontrar com eles, mas não porque eles me dariam comida, não porque eles me dariam bebida, não porque eles me dariam vestimenta ou algo material. É porque eu queria passar tempo com eles, eu queria ouvir suas doces vozes, eu queria vê-los brincar, eu queria vê-los sorrir. Também devemos ter esse anseio de estar na presença de Deus, por ter comunhão com Ele, para ter comunhão com Ele. Nós devemos orar. Nós devemos orar porque é a vontade de Deus. Deus nos chama à oração, nos ensina a oração. Mateus 7,7 diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. Devemos orar pelos países que vivem um caos na saúde pública, como a Itália e a Espanha, por causa do coronavírus. Outros países vivem um grande número de enfermos, como a China e Estados Unidos. Devemos rogar a misericórdia de Deus, o seu perdão, o seu socorro, pela situação econômica que passa o mundo. Devemos orar pela igreja para que ela amadureça nesse momento de tribulação, que seja uma voz audível na proclamação do Evangelho, pelas famílias que passam necessidade nesse momento. Devemos aprender a confiar no Senhor. Há momentos na vida que é preciso acalmar, ainda que estejamos frente a uma grande tempestade, ainda que estejamos diante de uma situação de aparente pavor. O desespero só vai piorar as coisas. O hino Sossegai diz: Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. Quando Jesus parou frente ao barco, estava ali uma grande tempestade. Jesus procura acalmar seus discípulos. E quando Jesus os acalma, quando eles estão calmos, Jesus entra no barco.
Deus está sempre presente para nos socorrer em todos os momentos de nossas vidas, seja na calma ou na aflição. Mas o desejo de Deus é nos incentivar a ter fé e confiança nele, é aprender a acalmar, aprender a ter confiança nele. O Salmo 40, 1 e 4 diz: esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim, me ouviu quando clamei por socorro. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. No Salmo 56, 4 diz: em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança, nada temerei. Os discípulos, apesar de ter visto tantos sinais, ouvirem tão poderosas mensagens, seus corações estavam endurecidos. O coração é onde nossa fé e os nossos sentimentos são gestados, é a fonte das nossas ações. Jesus diz em Mateus 12, 34, porque a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 15, 19 diz, porque do coração procedem os maus desígnios, como homicídios, adultérios, prostituição, furto, falsos testemunhos e blasfêmias. O texto de Mateus 22, 37, o Senhor Jesus diz: amarás o Senhor Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. O Evangelho de João narra que o dia seguinte ao milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, a multidão procurava Jesus não porque cria nele, mas por causa dos seus sinais. João 6, 26 e 27 narra o seguinte sobre essa realidade: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas por aquela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Os discípulos de Jesus estavam também com seus corações endurecidos. Percebemos que existem muitas pessoas que buscam Jesus para apenas serem atendidas em suas necessidades materiais. Por causa disso, Jesus repreende a multidão. Os discípulos, mesmo estando perto de Jesus, mesmo que eles tivessem até outros interesses, como por exemplo amadurecer sob a liderança espiritual de Jesus, mesmo assim eles tinham seus olhos espirituais cegos, eles não estavam ainda prontos para ver Jesus na sua plenitude, na sua glória, como Deus Filho encarnado. Será que você tem seguido Jesus devido ao seu desejo de adorá-lo, de servi-lo e de honrá-lo como Senhor e Salvador? Ou pela necessidade de ser suprida em suas necessidades pessoais e familiares? Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar nesse instante e logo em seguida receber a bênção apostólica. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por este texto. Queremos te agradecer, ó Deus, porque as Escrituras estão postas diante de nós e nós temos o privilégio de lê-la e crescer espiritualmente através do seu ensino. Ó Deus, queremos de fato reconhecer a tua presença e diante da tua presença queremos nos acalmar, queremos confiar plenamente no Senhor. Tenha compaixão de nós, tenha compaixão também, ó Deus, dos países neste momento diante da aflição vivida. Ó Deus, tenha misericórdia, ó Deus, de nosso país. Tenha misericórdia das famílias, principalmente aquelas que vivem uma situação de grande calamidade, de grande necessidade. Tenha misericórdia dos enfermos, tenha misericórdia daqueles que trabalham com a saúde. Tenha compaixão do mundo neste momento. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja convosco agora e sempre. Amém. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família nesta semana, que Deus abençoe o mundo também, que coisas boas aconteçam neste momento, que Deus manifeste a sua misericórdia e seu socorro. Amém.